E lá vamos nós para mais um Drácula. Desde a sua publicação em 1897, a cada década nós somos apresentados a mais uma roupagem, mais uma versão do personagem de Bram Stoker. Mas será que esse Drácula atual da Netflix, parceria com a BBC, é bom? E aí, tudo fantástico com você? Pois é, a década de 2020 começa com mais um Drácula para as telas, o Drácula apresentado por uma nova geração, mas será que vale a pena? Será que esse Drácula é uma boa porta de entrada para o personagem de Bram Stoker? Então, antes de mais nada, já fica o convite para você deixar seu comentário aí embaixo, você assistiu a série, o que você achou? Vamos contribuir aqui para essa discussão com o seu comentário aqui embaixo. Além disso, fica também o convite para você entrar no canal do Fantástico Cursos no Telegram, que o Telegram é para você, cabeça fantástica, você fantástica e fantástica, que merece o melhor do que o WhatsApp. Então fica o convite para você entrar no Telegram, onde eu te passo conteúdos exclusivos sobre a fantasia, o gótico, a ficção científica, na literatura e no cinema, tá? O link do canal Telegram está embaixo na descrição do vídeo. Meu olhar aqui vai ser, para falar se é bom ou se é ruim, é de alguém que pesquisa, que orienta, que escreve sobre vampiros e que também até tem um curso online sobre essa questão, onde eu explico tudo sobre os seres da noite. Bom, já digo o seguinte: o Drácula de Bram Stoker, de 1992, ainda é, no meu ponto de vista, a melhor encarnação do Drácula no cinema. Cinema, tem série para TV também, né? Inclusive, esse Drácula de Bram Stoker usa até em sala de aula para poder apresentar o personagem, ainda que, como acontece nesse agora, ele é baseado no romance de Bram Stoker. Nesse caso aí da série da Netflix, que também já vem escrito logo no início, que é baseado no romance de Stoker, o que eu gostei, dos pontos positivos, foi de que ele presta diversas homenagens. Eu gostei, por exemplo, que fica nítido a influência do Drácula, do Christopher Lee, vivido durante os anos 60 e 70 nos estúdios Hammer, os estúdios Hammers da Inglaterra, ou seja, é aquele Drácula aristocrata, aquele Drácula sedutor, aquele Drácula que você vê os dentes salientes em destaque e que seduz a sua vítima. Nesse aspecto fica claro que a representação do Claes Bang, o ator que vive o Drácula na série, na Netflix, é bem baseada no Christopher Lee. Outro ponto que eu gostei é que parte da ambientação vitoriana. O romance, ele trabalha nos entrelugares, nas entrelinhas do romance do Bram Stoker, e esse aspecto eu fiquei animado quando eu comecei a assistir, porque eu pensei que ele ia justamente explorar isso, o que o romance do Bram Stoker deixa no ar. Como, por exemplo, o papel da irmã Agatha, que é citada brevemente no romance do Bram Stoker, e aí, no caso, a série já explora bem mais essa personagem. Além do que, o que acontece de fato no navio Demeter, no deslocamento do Drácula da Transilvânia para a Inglaterra. Então, nesse ponto, gostei da série. No começo você vê assim uma releitura de alguns personagens que estão no romance, assim como a fusão de outros personagens, mas até aí tudo bem, já que sempre há alguma adaptação, né? Mas o ponto que começou a me incomodar foi a questão do terceiro episódio. E antes disso mesmo, como eu falei, a série vinha no crescendo, gostei demais do primeiro episódio, gostei bastante do segundo episódio, mas aí aconteceu o terceiro. Esse vídeo aqui não tem spoilers, mas devo dizer que foi uma queda de qualidade significativa, principalmente porque os produtores aí incorreram no mesmo erro que já havia acontecido com Drácula 2000, com Blade 3 e também com Drácula, uma história não contada, né? Você vai assistir a série e você vai entender. Principalmente que aí a gente entra naquela questão: será que realmente você precisa atualizar o personagem para uma nova geração? Será que o romance que está escrito desde 1897 é um dos romances mais traduzidos no mundo, depois da Bíblia? Será que ele já não tem encanto suficiente para encantar a geração atual?
Se não, por que o romance é lido até hoje? Será que tem necessidade de você dar um novo rumo para a história? Então eu ainda fico ainda à espera de uma série, de um filme pro cinema, ou uma série para Netflix ou para TV, que adapte até as vírgulas do romance de Bram Stoker de forma a se sustentar apenas no texto de Stoker. Até o que mais chegou mais perto foi o Coppola com o filme de 92. Então, nesse ponto, o Drácula da Netflix, ele acabou me desapontando porque ele vinha prometendo e no terceiro episódio desencantou porque quis reinventar a roda. E nesse processo também, eu fiquei também muito chateado porque já no segundo episódio existe a menção a um personagem, outro grande personagem da literatura de vampiros, que eu já fiz vídeo aqui no canal Fantástico Cursos, vou deixar aqui em cima marcado, e que não é totalmente desperdiçado. A menção a ele é totalmente deslocada, o personagem não é aproveitado e nada. Então isso foi outra questão também que eu acho que deixaram passar uma grandíssima oportunidade. Outra coisa também foi a questão às convenções, né? Vamos dizer assim, as convenções que regem o folclore dos vampiros, né? Que aliás ganham um papel grande de discussão dentro da série, né? O que funciona, o que é verdade, o que não é verdade, para justamente no processo de combater o Drácula. Então, só, o problema é que eu acho que a resolução que acontece no terceiro episódio acaba que fica totalmente solto, uma coisa frouxa, que não dá uma orientação de fato para quem está assistindo sobre de fato o papel de entender o personagem Drácula na sua complexidade enquanto um ser imortal que já vive 500 anos, segundo ele mesmo diz na série. Sobre a representação do Drácula, eu gostei muito da atuação do Claes Bang. Vi alguns comentários dizendo que ele era caricatural, mas o ponto é o seguinte, gente, desde as primeiras representações do Drácula no cinema, lá com o Bela Lugosi em 1931, esse ar teatral, essa coisa over, já existe na representação do Drácula. Lembrando que o Bela Lugosi trouxe para a sua representação o papel que ele já fazia na Broadway, do teatro, ou seja, você já tinha todo um excesso que cercava o personagem. Então, nesse ponto, acho que o personagem está no bom tom. Também gostei bastante do cinismo dele apresentado, no sentido de que, quando você representa o Drácula, você só tem dois caminhos a seguir. Ou o Drácula é um ser angustiado, melancólico, que sente o peso da idade, sente o peso de viver sozinho, como que foi apresentado pelo Gary Oldman no filme de 92, do Drácula de Bram Stoker, ou então o que você tem aí. É um Drácula que ele é debochado, ele já é cético, ele já não tem mais encanto nenhum por já ter vivido 500 anos. Nesse ponto, a representação, o tom do personagem está ok. Ainda que o roteiro poderia ter ajudado, que o roteiro é muito fraco, há piadas que se repetem ao longo dos 3 episódios, que depois você já se cansou, já pegou a ideia, você já não se encanta mais com aquilo. Mas no geral, gostei bastante dele, do Claes Bang como Drácula. No mais, é uma série que, se for para responder a pergunta, título desse vídeo, é um bom Drácula. Gostei da série, ainda que jamais de forma alguma sirva de porta de entrada para você conhecer o personagem do Bram Stoker, no sentido de que ele desvia depois demais do material original, o que acaba confundindo e levando as pessoas a perder de fato o rumo que o Bram Stoker deu para o personagem. Mas e aí, o que você achou do Drácula, do novo Drácula da Netflix, parceria com a BBC? Escreve aí nos comentários para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado pela sua presença aqui. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!